Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, O Eterno que não deveria existir, parte 11. Capítulo 104. Plutão abriu a porta do escritório do Feiticeiro Supremo bruscamente, olhou ao redor, um pouco diferente da última vez que o visitou, mas ainda familiar. Tena, sente-se um pouco na cadeira, vou procurar as anotações sobre a psique dos Eternos. Ordenou Plutão. Tena assentiu e caminhou até a cadeira em frente à mesa. Ó, que faremos, Plutão? Vê, você pode realmente me curar? Gaguejou Tena. Amor, por favor, você está duvidando de mim? Plutão riu baixinho. Tenha fé, Tena, tenha fé, eu faço qualquer coisa por você, você sabe disso. Tena apenas sorriu calorosamente para ele. Ela queria dizer algo, mas outra mulher a interrompeu. Por mais que eu adore o romance que está florescendo na minha frente agora, não aprecio a invasão, Sr. Smith. Senhora Smith, comentou uma mulher, a anciã. Plutão suspirou enquanto tentava encontrar as anotações de Zerina pela sala. Olha, garotinha, qual é o seu nome? Pode me chamar de ancião, Sr. Smith, sorriu o ancião. Mais uma vez, sou mais velho que você, e é estranho chamá-lo assim. Quando você nasceu? Nos anos 1300? Nos anos 1400? Década de 1300, disse o ancião. Bem, pelo visto você parece ter ascendência celta, então vou te chamar de Boudica, continuou Plutão, fazendo a boca de Ansi se contrair. Bem, Boudica, você sabe onde fica? Onde o que exatamente? Perguntou o ancião inocentemente. Não brinque comigo, garotinha, me dá isso, exigiu Plutão severamente. Não tenho tempo para brincar de palavras com você, me dá isso. Você tem que entender, Sr. Smith, que você é um eterno, um agente que ajudará os celestiais abaixo de nós a nascerem e destruirão a Terra no processo, explicou Tão. É meu trabalho defender a Terra, e você é uma ameaça à Terra. E você tem que entender, Boudica, sorriu Plutão ameaçadoramente, que eu não dou a mínima. Me dê as notas, ou juro que vou queimar este santuário inteiro, que se dane o futuro, que se dane o Strange e seu traseiro arrogante. Tão franziu a testa ao ouvir as palavras de Plutão. Você conhece o futuro? Perguntou ela, enquanto Tena também olhava curiosa para Plutão. Bem, sim, eu tenho um anel de vidente, mentiu Plutão. Agora, última chance, me dê. Tão suspirou, então conjurou as notas sobre a psique dos Eternos e as entregou a Plutão. Obrigado, Plutão sorriu inocentemente enquanto lia as anotações. Algum lugar onde eu possa fazer a cirurgia? Temos um no final do corredor, disse Tão. Mas posso perguntar, qual anel? Ah, esqueci que ela é imune à visão da Pedra do Tempo, sorriu Plutão. Você pode descartar todas essas visões que envolvem minha interferência, Boudica, porque ela não tem os anéis. Tão franziu a testa ainda mais. Não entendi direito. A Pedra do Tempo é um artefato poderoso. Sim, sim, eu sei o que é uma Pedra do Tempo. Não vou aprender uma lição com uma garotinha como você, zombou Plutão. Então, olhou para Tena, que tentava se acalmar. Vamos, Tena, eu vou te curar agora, disse ele, oferecendo a mão a ela e sorrindo. Tena apenas assentiu docilmente, e ambos saíram da sala, deixando Tão sozinho. De repente, uma construção azul de um adolescente apareceu do nada, assustando um pouco Tão. Olá, disse a adolescente. Depois de cumprimentar o chocado Tão, ela olhou para o olho em volta do seu pescoço e o examinou. Ela se aproximou de Tão e tocou o olho inocentemente. Tempo, você está aí? Perguntou o constructo, divertindo Tão. Sou eu, o espaço. O olho de repente brilhou em verde e emitiu um brilho rítmico, como se estivesse conversando. Bem, eu fui absorvido por Plutão, disse o constructo, dando de ombros. Agora estou com ele, viajando. É bem divertido, na verdade. O olho brilha repetidamente novamente, como se estivesse respondendo à construção. Bem, eu não sei se a careca permite. Murmurou o constructo, olhando para Tão casualmente. Mas eu poderia falar com o Plutão, quer dizer, ele poderia simplesmente arrancar o objeto dela, eu acho. O olho então respondeu à construção novamente, brilhando repetidamente. Bem, até mais tarde também. Tempo, sorriu o constructo calorosamente. Plutão é bom em dar nomes às coisas, ele provavelmente terá um bom nome para você também. Veja bem, ele me chama de Juno. A anciã observava toda a cena com confusão e dúvida. O que está acontecendo agora? Ela não viu isso em sua visão. Todas aquelas visões que ela teve também são falsas? Com licença, mas quem é você? Perguntou Tão para a adolescente. A adolescente inclinou a cabeça. Eu te disse, não disse? Eu sou o espaço. Espaço? Como na singularidade do espaço? É, assentiu o constructo. Plutão me chama de Juno. Um nome muito legal. Ele absorveu você? Bem, não completamente, Juno deu de ombros. Só uma parte de mim. Mas estou crescendo agora, então talvez eu esteja inteira novamente no futuro. A anciã de repente sentiu que teria uma dor de cabeça no futuro. Capítulo 105. Era uma visão que Plutão esperava nunca mais ver. Tena flutuava acima do solo, sua cabeça estava dividida em partes. Energia cósmica dourada vazava dela, e a fiação do corpo podia ser vista claramente. Plutão estava nervoso. Mesmo tendo as anotações, ele nunca operou tecnicamente um eterno. Ele estava apenas confiando nas anotações, nos desenhos, na explicação, e o pior é que... Plutão, você está bem? Perguntou Tena nervosamente, ela estava acordada o tempo todo. Plutão se recuperou e sorriu. Sim, estou bem. Ele respirou fundo e perguntou novamente. Tena, eu queria que você escolhesse. Escolher o quê? Perguntou Tena curiosamente, sem se importar com sua cabeça flutuando no ar. Você quer manter sua memória anterior? Ou devo simplesmente apagá-la? Perguntou Plutão. O quê? Pensei que você tivesse dito que eu me lembrava, disse Tena, surpresa com a pergunta de Plutão. Não, você ainda consegue se lembrar de mim, e de todos os outros, respondeu Plutão rapidamente. Mas suas vidas passadas. Vidas? Plutão suspirou. Tena, vou te contar um segredo que pode te assustar. Então, por favor, não conte.
Não entendi. Que segredo? Plutão engoliu em seco e começou a lhe contar tudo. A verdadeira missão que MAD-WYRY não é uma doença, mas sim um erro de produção, e que a Terra será destruída em alguns séculos. Tena não disse nada, apenas olhou para o teto pensando. E então, perguntou Plutão suavemente. O que você acha? Eu entendo porque você manteve isso em segredo até agora, murmurou Tena. Os outros definitivamente surtariam se soubessem. Plutão riu baixinho. Olha, Tena, eu recomendo que você esqueça todas as memórias da sua vida passada. Por quê? Tena sorriu. Você está preocupada que eu me lembre dos amantes da minha vida passada? Bem, provavelmente seria Gilgame, disse Plutão dando de ombros. Mas agora sou seu marido, não posso mudar isso. Gilgame? Questionou Tena divertida. O que te faz pensar isso? Eu te conto depois, disse Plutão calmamente. Agora, o que você escolheria? Tena então pensou um pouco antes de responder. Apenas apague. Não quero ficar traumatizada por causa das minhas memórias passadas. Provavelmente vai incomodar você também. Ei, eu apoio o que você escolher, Tena sorriu Plutão. Não se preocupe comigo. Apague, ela repetiu. Sim, senhora, riu Plutão e começou a trabalhar. Tena estava se recuperando, sentada em uma cadeira. Ela segurava a cabeça, estava com um pouco de dor de cabeça depois de tudo, e Plutão estava sentado à sua frente. Como você se sente? Perguntou Plutão suavemente. Como se eu tivesse transado com você por uma semana inteira, ela gemeu, massageando a cabeça. Um elogio, aliás. Não vou durar tanto tempo. Plutão riu baixinho. Se você consegue brincar agora, deveria conseguir ficar de pé, disse Plutão, levantando-se e oferecendo a mão a ela. Tena ergueu a sobrancelha. Para onde estamos indo? Plutão revirou os olhos. Só segure minha mão. Tena olhou para Plutão com desconfiança antes de pegar sua mão, e ambos desapareceram da sala, sem serem vistos em lugar nenhum do santuário. Eles então apareceram no topo de uma igreja, de onde podiam ver a cidade inteira, as pessoas caminhando pelas ruas de Londres, cuidando da própria vida. Cavalos descansando perto de prédios, pessoas se reunindo sabe-se lá por quê. Por que estamos aqui? Perguntou Tena curiosamente. Eu quero te contar uma coisa, disse Plutão calmamente. Que eu nunca conto a ninguém nunca. Tena ergueu a sobrancelha. Bem, estou lisonjeada. Ela revirou os olhos. Plutão riu baixinho. Olhou para o céu e murmurou. Velho, se você pudesse me ajudar um pouquinho, nos proteja de olhares curiosos. Com quem você está falando? Perguntou Tena novamente. Plutão apenas sorriu para ela. Então, ergueu a mão em direção à vista da cidade, e a paisagem mudou. Caixas estranhas agora cobriam as ruas, a chuva caía do alto, um relógio gigante no meio da cidade. Tena ficou surpresa. O que é isso? Perguntou ela, levantando-se e olhando curiosamente ao redor. Londres, disse Plutão. Daqui a 500 anos. O futuro. Gaguejou Tena. E você sabe disso. Como? Plutão sorriu fracamente para ela. Não consigo mais mentir para você, Tena, disse ele. Simplesmente não consigo. Plutão então caminhou até a beira da igreja e explicou a ela sua situação, sua postura, sua origem, tudo. Tena ficou apenas ouvindo o tempo todo. Ela não interrompeu, ela apenas segurou sua mão com força, seu rosto inexpressivo. Então você está me dizendo que não é um de nós o tempo todo? Ela perguntou, com a voz calma. Sou eu, respondeu Plutão. É que temos criadores diferentes. Tena olhou para as luzes cintilantes de Londres e perguntou novamente. Por que você está me contando isso? Por que não deveria? Questionou Plutão. Tena apertou a mão. É perigoso, e se eu? Você não vai, disse Plutão confiante. Eu confio em você. Os dois então desapareceram de repente, sem serem vistos em nenhum lugar no topo da igreja. Eles apareceram em frente a uma casa com a ilusão ainda ativa. Lá dentro, viram uma mulher de meia idade, com o rosto enevoado, conversando com um adolescente. Riram o tempo todo, jantando em paz. Sou eu, disse Plutão calmamente. Além de mim. Tena ficou surpresa. Os dois caminharam em direção à janela, observando a mulher e o adolescente conversando. E essa é a minha mãe, Plutão falou novamente. Ela é rigorosa às vezes. Mas é assim que as mães são, certo? Tena apenas sorriu, e Plutão continuou a falar. Bem, ela era minha única amiga no passado, disse Plutão. Você não tem amigos? Perguntou Tena. Não, eu tenho, sorriu Plutão, triste. É que, eles morreram, quando eu tinha uns 13 anos. Tena continuou a observar a família. Por que o rosto da sua mãe? Nebulosa, riu Plutão. Não me lembro mais do rosto dela, faz muito tempo, e o velho me disse para esquecer. Plutão olhou para casa com saudade. Mas eu nunca consegui. Tena sorriu tristemente para ele. Oh, Plutão. Ela então o abraçou com força, acariciando suas costas. Você me perguntou por que estou lhe contando tudo isso, continuou Plutão. Porque você faz parte da minha vida agora, Tena, quero que me conheça por inteiro. Tena apenas cantarolou, ainda abraçando. E eu quero te agradecer, disse Plutão, separando-se de Tena. Por sempre cuidar de mim. Do que você está falando? Riu Tena. É você quem está sempre cuidando de mim. Plutão olhou para ela solenemente e beijou sua testa. Você me manteve sob controle, Tena, disse ele suavemente em seus ouvidos. Você me manteve sob controle. Capítulo 106. Tão estava sentada em seu escritório, pensativa, olhando para o vazio ao seu redor. Brincava com o globo terrestre em sua mesa, girando. Então, a porta à sua frente se abriu de repente, revelando um homem com olhos roxos profundos e assombrosos. Aqueles olhos a encaravam, fazendo-a engolir em seco inconscientemente. O que o fez vir aqui novamente, Sr. Smith? Perguntou Tão. Nada mesmo, Plutão deu de ombros enquanto caminhava em sua direção. Só quero pegar emprestado aquele seu colar. Tão franziu a testa. Sr. Smith, é dever do feiticeiro supremo proteger a Pedra do Tempo. Não posso entregá-la ao senhor descuidadamente. Plutão estalou a língua. Certo, vamos negociar. Tão ergueu a sobrancelha.
Troca. Vou pegar aquela pedra verde emprestada por alguns minutos e te dou isso, disse Plutão, e um cubo azul brilhante apareceu em sua mão. Você está preocupado que minha interferência atrapalhe seus planos para o futuro, certo? Aqui te dou isso. Você poderia consertar um pouco a linha do tempo. Então ficou um pouco surpreso. Senhor Smith, o senhor tem a pedra espacial? O quê? Achei que você soubesse, questionou Plutão estranhamente. Eu tenho Juno, lembra? Mas eu pensei, então apenas suspirou. Ela olhou fixamente para a pedra espacial. Se você ficar com ela e os alemães não a pegarem, quem sabe quais serão as implicações? Eu ficarei cega no futuro. E então, perguntou Plutão novamente. O que você diz? Tão olhou para Plutão e cedeu. Muito bem, Sr. Smith, vamos negociar. Tão estava prestes a pegar a joia espacial, mas Plutão se esquivou. A joia do tempo primeiro, disse Plutão. Tão revirou os olhos. Então, abriu o olho e o tirou. Alguns minutos, Sr. Smith. Plutão cantarolou, jogou a pedra para Tão, o que a deixou em pânico, e ele pegou a pedra do tempo. Bem, agora tenho tempo sobrando, ele sorriu. Juno então apareceu na frente dele, olhando para a pedra do tempo com curiosidade. Faça isso, disse ela, impaciente. Quero vê-lo logo. Tenha paciência, por favor, zombou Plutão. Ele é seu amante ou algo assim? Ele é meu irmão, disse Juno severamente. Apenas absorva. Tudo bem, disse Plutão, dando de ombros. Ele então absorve lentamente a pedra do tempo, e a energia verde entra em seu sistema. Ele sente aquela dor novamente. Ele grita a plenos pulmões, mas desta vez, ele aguentou, fechou a boca, deixando cada vez mais energia verde entrar. Então seus olhos brilharam em verde, e ele foi transportado para sua mente mais uma vez. Plutão se viu novamente em um vazio escuro e vazio, olhou ao redor e viu uma construção verde de um garoto, não deveria ter 13 ou 14 anos, parado a poucos metros dele. Você deve ser o tempo que Juno implorou para absorver, disse Plutão casualmente. Eu sou, disse ele, caminhando em direção a Plutão. Bem, você quer se juntar a mim? Perguntou Plutão, oferecendo a mão ao constructo. O tempo estava diante dele, examinando Plutão. Quais são suas intenções? Plutão ergueu a sobrancelha. Quer dizer, quais são suas intenções conosco? O tempo repetiu. Sinceramente nada, disse Plutão, dando de ombros. Acabei de absorver Juno sem querer, e agora ela me implorou para absorver você. O tempo apenas franziu a testa e continuou examinando o corpo de Plutão. Plutão suspirou. Você deveria saber disso. Você tem acesso às minhas memórias. Sim, disse o tempo. Só estou me certificando. Olha, eu não tenho tempo para... Temos todo o tempo do mundo, disse o tempo inocentemente. Afinal, ele está bem na sua frente. Certo, tossiu Plutão e suspirou novamente. Certo. O que você quer perguntar? Como você pretende se libertar? Perguntou ele. Se eu quiser segui-la, quero ter certeza de que eu e meus irmãos não seremos a arma dos celestiais novamente. Bem, se eu quiser ser livre, preciso ser um celestial, disse Plutão, dando de ombros. Embora absorver seus irmãos e irmãs parecesse uma boa ideia no início, no final das contas você só trabalhou em um único universo, enquanto os celestiais são seres multiversais. O tempo assentiu. Isso mesmo. Nós governamos apenas um universo. Mas se você matar um celestial neste universo, os outros celestiais espalhados pelo multiverso saberão. Plutão cantarolou. Mais alguma pergunta? Como você será um celestial? Perguntou o tempo mais uma vez. Plutão apenas sorriu. Você sabe como. Você está contando com a sorte, respondeu o tempo. Há milhões de possibilidades de que isso possa falhar. Bem, eu só preciso ter certeza de que não vai falhar, certo? Disse Plutão. O tempo ficou surpreso. Você entende o que milhões significam? Eu vou te pegar, certo? Disse Plutão. Eu vou dar um jeito. O tempo franziu a testa e suspirou. Tudo bem. Me dê um nome. Perdão? Um nome. O tempo repetiu. Dê-me um nome. Acerto, disse Plutão, estalando os dedos. Que tal? Cronos? Cronos? Tempo inclinou a cabeça. Um deus da agricultura? É também o deus das eras e do tempo, acrescentou Plutão. Então se encaixa, eu acho. O tempo assentiu. Muito bem, de agora em diante, eu sou você e você é eu. Cronos ofereceu seu punho, oferecendo um cumprimento. Plutão sorriu e respondeu ao primeiro toque. Eu sou você e você é eu de fato. Capítulo 107. Salão, França. O cheiro de carne queimada permeia a cidade, uma névoa espessa esconde as estradas à frente, homens com máscaras estranhas caminhando por mares de homens, atendendo às suas necessidades. Homens e mulheres morriam, com a pele enegrecida, cheia de bolhas enquanto pingava sangue. Um homem de meia idade comandava um grupo de homens, dizendo-lhes para levar os mortos para um campo, separando-os dos que ainda estavam vivos. Tragam os mortos para a praça e queimem os corpos, disse ele. Não se esqueçam de lavar suas roupas depois. Os homens apenas assentiram e se apressaram, recolhendo os cadáveres espalhados pelas estradas, um por um, antes de queimá-los. O homem apenas suspirou, contemplando a cena horrível à sua frente. Caminhou em direção a uma sala, seu escritório, e sentou-se. Tirou a máscara e enxugou o suor da testa. De repente, outro homem entrou no local. Ele parecia jovem, mas o médico podia sentir uma aura. Sábia nele, ele percebeu. Ele conhecia essas coisas místicas desde criança. Posso ajudá-lo, senhor? Disse o homem ao jovem. Sim, na verdade, disse o homem. Ele tem sotaque britânico, mas o médico percebeu que ele era fluente em francês, talvez em outras línguas. Michel de Nostradamus, certo? Nostradamus corrigiu o médico calmamente. Michel de Nostradamus. Certo. Monsieur, eu queria saber se eu e minha esposa poderíamos nos voluntariar neste surto. Somos pessoas de fora. Mas espero que possamos ajudar de alguma forma. Nostradamus estremeceu ao ouvir a palavra esposa. Sua esposa? Sim, ela está lá fora. Ela já está ajudando, está tudo bem? Olha, disse Nostradamus severamente.
A peste é mais perigosa do que o senhor pensa, Messier. Aconselho-o a tirar sua esposa desta cidade antes que a perca. O homem sorriu tristemente para ele. Perdoe-me se trago más lembranças, Messier Nostradame, mas decidimos que ela não pode ser detida. Nostradamus suspirou. É Nostradamus, e tudo bem, eu permito. Nostradamus se levantou e olhou para o homem. Vou levá-lo ao armazém. Precisamos lhe dar roupas adequadas para lidar com a peste, senão você também será infectado. O homem apenas assentiu e seguiu Nostradamus para fora. Traga sua esposa, daremos roupas a ela também. O homem assentiu mais uma vez e se afastou, antes de retornar com a esposa. Ela era provavelmente a mulher mais bonita que ele já vira, mas ele também sentia que se fizesse alguma coisa, perderia a cabeça instantaneamente. Então Nostradamus engoliu em seco e guiou o casal até o armazém, do lado de fora do hospital. Há certo nome? Questionou Nostradamus. Selvin, disse o homem. Toma Célio. E está em minha esposa Millicent. Nostradamus franziu a testa. Inglês? Isso é um problema. Questionou Thomas. Moramos em Londres por um tempo, mas não somos ingleses. De onde você é então? Somos gregos, respondeu Thomas. O nome é o que usávamos em Londres. Nossa, muito longe de casa, amigo, disse Nostradamus surpreso ao abrir a porta do armazém. Por quê? Só queríamos ver o mundo, respondeu a esposa. Só uma vida, então é melhor aproveitá-la. Nostradamus cantarolava enquanto abria um armário. Gostaria de ser como vocês dois, mas infelizmente estou ficando mais velho e a gota começou a me consumir, riu Nostradamus. Ele então pegou 2 vestimentas médicas e as entregou ao casal. Aqui, isso deve servir. O casal assentiu e aceitou as roupas. Obrigado por nos deixar ajudar. Você não precisa me agradecer, resmungou Nostradamus. Este trabalho só traz sofrimento. Estou pensando em me aposentar depois disso. Bem, o que você fará quando se aposentar? Nostradamus pensou um pouco e disse, talvez escrever. Os 3 então saíram do armazém antes de voltarem para o hospital. Que tipo de escrita? Questionou Thomas. Minha família se aprofundou em astrologia, respondeu Nostradamus. Então talvez eu escreva sobre isso. Astrologia? Como as estrelas? Podemos ver muitas coisas das estrelas, comentou Nostradamus. Por exemplo, o futuro. Sério? Thomas ergueu as sobrancelhas. O futuro. Nostradamus suspirou. O que estou dizendo? Esquece. Não, estou intrigado. Conte-nos mais, continuou Thomas, sorrindo para Nostradamus. Agora foi Nostradamus quem ergueu as sobrancelhas. Eu disse para esquecer. Temos trabalho a fazer. Enquanto continuavam em direção ao hospital, Nostradamus de repente gemeu de dor e quase caiu no chão, antes que Thomas o agarrasse pelo ombro. O senhor está bem, senhor? Questionou Thomas. Estou bem, disse Nostradamus com a voz fraca. É só gota. Gota? Thomas franziu a testa. E você ainda está trabalhando? Bem, como eu disse, não por muito tempo, disse Nostradamus, dando de ombros. Não é nada, só dificulta bastante os movimentos, mas eu sou apenas um médico da peste, não preciso me mexer muito. Bem, acho que você deveria se aposentar mais cedo, sugeriu Millicent. Uma gota pode evoluir para algo mais grave se você se esforçar. Você entende de medicina? Bem, nós nos voluntariamos, afinal, ela responde. Não é como se quiséssemos só carregar coisas para você. Nostradamus suspirou. Você tem razão, mas a peste ainda está desenfreada em minha casa, eu pelo menos preciso ajudá-los. Você está se matando, amigo. Nostradamus sorriu ao se levantar. Talvez, mas eu simplesmente não consigo ver pessoas morrendo indefesas por causa desta praga. Não quero ver os filhos ou esposas de alguém mortos por causa disso, enquanto eu poderia ajudá-los. Ele então voltou para o hospital, deixando os dois cuidando dos outros, enquanto os dois olhavam para Nostradamus, um pouco surpresos com suas palavras. Capítulo 108. Nostradamus estava sentado em seu escritório, como sempre, prescrevendo receitas e combinando ingredientes para curar a peste. Essa cura, claro, foi ineficaz, mas deu às pessoas uma sensação de esperança, então ele parecia aplicá-la cada vez mais. Então, um homem entrou em seu escritório, vestindo suas vestes de combate à peste, e olhou para Nostradamus, encostado na parede. Você deveria parar, Michel. Sua gota está piorando cada vez mais. Talvez só mais algumas semanas, respondeu Nostradamus, caminhando lentamente até sua cadeira, com as pernas praticamente doendo. Não tenho mais nada para fazer além disso. O homem suspirou e caminhou até a cadeira em frente a Nostradamus. Aposente-se e case-se de novo. Sua falecida esposa provavelmente permitiria. Nostradamus engoliu em seco. Eu não acho. Acho que sim, interrompeu o homem. Pare de ficar de mau humor, você tem que encarar a realidade. Ouvi dizer que a viúva rica da cidade está interessada em você. Nostradamus riu nervosamente. Thomas, mesmo que eu me case, quanto tempo vou viver? 3 anos? 4 anos. Essa gota está literalmente me matando. Se eu tiver filhos com outra mulher, não os verei crescer. Então não tenha filhos, zombou Thomas. Fácil para você dizer, disse Nostradamus, balançando a cabeça. Thomas suspirou. Michel, está tudo bem, minha esposa e eu cuidaremos deste lugar. Você poderá se aposentar e viver em paz depois disso. Você só quer tomar minha posição. Thomas revirou os olhos. Estou falando sério, Michel, você está morrendo, disse ele. Nostradamus estalou a língua. Tudo bem, se você quer se livrar de mim tanto assim, ele se levantou, gemendo um pouco de dor. Mas eu não vou me casar, a menos que um milagre aconteça. Thomas se animou com as palavras milagre. Que milagre? Nostradamus zombou. Se minha gota um dia for curada, eu me casarei com aquela viúva, jurou ela. Mas sem filhos. Thomas riu baixinho. Tem certeza sobre isso, amigo? Perguntou ele, provocando. Talvez você tenha que engolir o que disse. Minha gota não vai ser curada, afirmou Nostradamus. Então é praticamente impossível. Thomas riu e se levantou antes de se afastar de Nostradamus. A gente se vê, amigo, a gente se vê.
Na manhã seguinte, Nostradamus tinha acabado de acordar de seu sono noturno. Sentou-se na cama antes de se levantar. Caminhou até uma mesa e bebeu água. Quando engoliu a última gota, notou algo. Estava perfeitamente bem, sem dor, sem fraqueza, sem nada. Ele olhou para o próprio pé e viu que não havia nada de errado com ele. Podia pular, podia correr, na verdade, sentia-se jovem novamente. Caminhou em direção ao espelho e viu que sua pele parecia envelhecida, como se ele tivesse 20 e poucos anos novamente. Que tipo de bruxaria é essa? Questionou Nostradamus, desconfiado. Ele examinou o corpo mais uma vez e encontrou um anel em seu dedo. Era um anel de ouro sujo, brilhando fracamente ao tocá-lo. O que é isso? Murmurou. Ele tentou tirá-lo, mas não adiantou. Passou quase a manhã inteira tirando o anel, mas ele não saiu do lugar. Ele ofegou alto, cansado de tentar, e sentou-se em uma cadeira. O que está acontecendo, em nome de Deus? Ele então decidiu escondê-lo por um tempo e se preparou para ir trabalhar para o hospital. Ele entrou em seu consultório no hospital com o rosto pálido, ainda confuso com o que lhe acontecerá. Foi um milagre que sua gota tenha sido curada em um dia, claro, mas se as pessoas de alguma forma descobrissem, seria considerado blasfêmia? Mas pensando bem, os católicos estão perdendo cada vez mais poder, talvez não cheguemos a esse ponto. Ele colocou seus pertences sobre a mesa e começou a vestir suas roupas rapidamente, esperando que ninguém percebesse que ele podia andar normalmente agora. Mas então, um certo homem entrou na sala. Como estão suas pernas, Michel? Questionou o homem, sorrindo enquanto se encostava no batente da porta. Nostradamus estremeceu. Virou-se e viu Thomas, sorrindo presunçosamente para ele. Vê, você fez isso? Sé como? Do que você está falando? Perguntou Thomas inocentemente. Acabei de perceber que você está andando bem, então só perguntei. Não minta para mim, Thomas, disse Nostradamus, correndo em direção a Thomas e agarrando pela gola, um feito que ele não conseguirá realizar até hoje. Eu sei que você está de alguma forma envolvido nisso. Thomas apenas sorriu e deu um tapinha no ombro de Nostradamus. Como estão suas pernas, amigo? Perguntou Thomas novamente e suavemente. Nostradamus congelou e soltou a coleira de Thomas. Deu um passo para trás e sentou-se na cadeira. Como? Ele questionou fracamente. Eu e minha esposa estamos observando você há algum tempo, disse Thomas calmamente. Você é um homem gentil, Michel. Você passa a vida inteira se dedicando a ajudar as pessoas nestes tempos. Mesmo que tenha gota grave que pode evoluir para algo pior. Quem? O que é você? Gaguejou Nostradamus. Você surgiu do nada, se ofereceu para ajudar os infectados, numa época em que as pessoas estão doentes. Sou apenas um homem simples, sorriu Thomas. Sentou-se diante de Nostradamus e o encarou calmamente. Vi que você tem talento para a astrologia. Sim, eu te contei muitas vezes sobre minha família. Você é muito talentoso nisso, continuou Thomas. Nostradamus apenas assentiu fracamente, confuso sobre onde Thomas queria chegar com isso. Você vê o anel no seu dedo? Apontou Thomas. Concentre sua atenção nele. Ok. Apenas faça isso, Michel. Nostradamus então olhou para o anel. Engoliu em seco e se concentrou nele. Cedo ou tarde, seus olhos reviraram, seu corpo teve espasmos e ele começou a suar profusamente. Nostradamus acordou em uma rua larga de uma cidade. Olhou ao redor e viu chamas vermelhas ao seu redor. O calor aquecia cada centímetro do seu corpo, a ardência do fogo podia ser sentida, fazendo seu corpo suar abundantemente e ele tinha dificuldade para respirar. A cidade está queimando. As pessoas estavam fugindo do fogo, algumas tinham marcas de queimaduras, bolhas na pele, algumas trouxeram suas coisas, entrando em pânico enquanto o fogo se espalhava. Ele também podia ver ratos saindo dos armazéns. Muitos deles não sobreviveram, foram queimados e assados vivos enquanto o fogo continuava se espalhando. Nostradamus não conseguia se mover. Tentou tocar nas pessoas que corriam, mas elas simplesmente o atravessaram. Sua boca então se moveu sozinha, falando por conta própria. O sangue dos justos cometerá uma falta em Londres. Queimado através de um raio de 23, o 6. A velha senhora cairá de seu lugar alto. Vários da mesma seita serão mortos. Depois que ele falou, ele acordou sobressaltado, o fogo se apagou e ele estava de volta ao seu escritório, com Thomas olhando para casa com um sorriso estranho. Oh, o que foi isso? Questionou Nostradamus, enxugando o suor da testa. Então você tem talento, concordou Thomas. O homem então se levantou, oferecendo a mão a Nostradamus. Bem-vindo de volta, meu novo apóstolo. Nostradamus apenas o encarou, confuso. Mas algo dentro dele foi compelido a agarrar a mão de Thomas, selando o acordo. Capítulo 109. Na sala de estudos de uma casa bastante luxuosa, um homem estava sentado em uma cadeira em frente à sua escrivaninha enquanto escrevia páginas e mais páginas de palavras, empilhando-as uma a uma ao seu lado. Ele estava totalmente concentrado, escrevendo poemas e frases que não podiam ser compreendidos instantaneamente, frases vagas formadas juntas, contando histórias ocultas por baixo. Aquele homem era, claro, Michel de Nostradamus. Ele parecia mais jovem, mais saudável, mais feliz. Casara-se com uma mulher, mais precisamente uma viúva. Embora seus filhos já tivessem morrido de peste, ele tinha enteados para cuidar, os filhos da viúva. Era amigável com eles, até amoroso eles o lembravam dos seus. Ele havia se aposentado, mantendo-se afastado da profissão de médico da peste. Agora, porém, ele se tornará escritor. Um escritor de profecias. O livro vendeu muito bem, muitas pessoas queriam lê-lo, queriam comprá-lo e estavam simplesmente curiosas sobre as previsões que ele fazia. De repente, alguém bateu na porta do seu escritório. Ele parou de escrever, pois já sabia quem estava atrás daquela porta, uma pessoa com quem ele tinha uma profunda dívida. Ele disse. A porta se abriu, revelando um jovem de olhos violetas, e uma linda mulher com ele, cabelos loiros com um rosto que parecia ter sido esculpido por aqueles deuses gregos. Vejo que você se acostumou com o anel, disse o homem, sentado em frente a Nostradamus.
Sim, riu Nostradamus baixinho. Embora eu ainda tenha muito a aprender. O que eu vi, se isso fosse verdade, estou ansioso para ver. Mesmo os ruins, questionou o homem, pegando uma página da pilha ao lado de Nostradamus. Na verdade não respondeu Nostradamus, suspirando. O homem à sua frente cantarolou e leu em voz alta a página que havia tirado. Dentro de 2 cidades, haverá flagelos como nunca se viu. Que visão horrível essa, disse Nostradamus sombrio. Nuvens em forma de cogumelo, ondas de força devastando uma cidade em segundos. Bem, não use muito, disse o homem. Você vai enlouquecer. Em vez disso, tente se concentrar em outras coisas além das visões. O lado guerreiro, questionou Nostradamus. Eu não conheço Plutão, esses ossos velhos. Isso não serve mais de desculpa para você, Nostradamus. Você sabe disso, zombou a mulher ao lado de Plutão, que ficou quieta até então. Posso te treinar por um tempo, se quiser. Eu preferiria não ser um fardo para você, minha senhora. Riu Nostradamus nervosamente. Então acho que é hora de você contatar seus irmãos, continuou Plutão. Vá para Alexandria e encontre minha primeira filha. Muito bem, assim que eu terminar meus negócios mortais, irei até ela imediatamente, assentiu Nostradamus. Se você pudesse me deixar um endereço, se puder. Ah não, você não precisa de endereço, acredite em mim, continuou a mulher ao lado de Plutão. Ela saberá se você estiver lá. Então, posso pelo menos ter um nome, Lady Tena? É Cleo, respondeu Tena. Cleópatra. Nostradamus ficou surpreso. Como Cleópatra VII? Estou surpreso que você saiba sobre ela, afirmou Plutão. A igreja não é exatamente favorável a esse tipo de história. A igreja está mudando, disse Nostradamus. Os protestantes dominam por aqui. Já se foram os dias do Vaticano. Não é verdade, disse Plutão. Mas na França, suponho, falando nisso. Como está sua esposa? Ouvi dizer que ela é uma mulher bastante religiosa. Nostradamus suspirou. Ela está bem. Um pouco desaprovadora dos meus hábitos, mas ainda assim me apoia. Você terá que deixá-la mais cedo ou mais tarde, sabia? Eu sei, murmurou Nostradamus, encostando-se na cadeira. Não sou bom em separar, principalmente as crianças. Você pode ficar com ela até a morte, sabia? Disse Tena. Cuide dela. Não sei o que é mais cruel, minha senhora, deixá-la viva ou deixá-la quando morrer, disse Nostradamus. Não posso ficar com ela para sempre. As pessoas saberão que não estou envelhecendo, sem falar nas crianças. Elas podem cuidar de si mesmas, já têm idade para se casar. Talvez eu encontre esposas e maridos para elas antes de partir. Assim, elas poderão cuidar do túmulo da mãe. Tenho certeza de que você encontrará um jeito. Tena sorriu. Nostradamus suspirou. Ainda não consigo decidir se a longevidade é uma dádiva ou uma maldição. Estou me preparando para assistir à morte de pessoas que conheci, que me são queridas, uma a uma, enquanto eu continuo vivendo. Meu conselho? Não se apegue mais tanto às pessoas, disse Plutão. Crie laços com elas, mas não seja muito próximo delas, caso contrário, só vai doer quando você as vir engolidas pela terra, rumo ao seu descanso final. Farei isso, cantarolou Nostradamus. De qualquer forma, acho que é hora de eu e Tena deixarmos este lugar. Tão cedo? Perguntou Nostradamus, surpreso. Para onde você vai, se me permite a pergunta? Plutão e Tena se levantaram e se afastaram da mesa. Leste, disse Plutão. Para a terra do sol nascente. Capítulo 110. Ilha Ganril. Enquanto o vento soprava forte do mar, as ondas batiam com força nas rochas perto da praia. Um homem estava de pé na areia da ilha enquanto as ondas batiam em seus pés. O céu estava escuro, trovões ecoavam por todo o céu e a chuva caía com força no chão. Outro homem chegou então com um pequeno barco, remando com força, seguindo as ondas fortes até a praia. Ao desembarcar, saltou do barco em direção ao outro homem. Você está atrasado, disse um homem bastante alto para a população da época. Trazia uma longa espada japonesa, uma nodashi na mão já desembainhada. A bainha estava na mão esquerda. Suas roupas estavam encharcadas pela água da chuva, e seu cabelo molhado, escondendo sua expressão furiosa. Perdoe-me, disse o outro homem calmamente, mas sem demonstrar nenhuma aversão. Ao ver que o homem à sua frente já havia sacado a espada, ele também o fez, sacando uma simples espada de madeira. O grandalhão franziu a testa ao ver aquilo. Então jogou a bainha em direção ao mar, sinal de uma batalha até a morte. Estava furioso com o oponente, desrespeitando-o, porque ele chegou atrasado e não estava nem aí. O homem mais baixo viu o que o homem à sua frente fez e comentou. Você não precisa dessa bainha de jeito nenhum. Você já está morto, Sasaki dono. Sasaki ficou cada vez mais irritado ao ouvir o insulto do oponente. Deu o primeiro passo em direção ao oponente e desferiu um golpe por cima da cabeça usando seu nodashi. Miyamoto apenas se esquivou rolando na areia. Miyamoto dono, como ousa zombar de mim desse jeito, disse Sasaki calmamente. Você chegou atrasado para o duelo que pediu, e me insultou. Acredito que já me desculpei, Sasaki dono. Eu tinha um assunto urgente para resolver. Não minta, Miyamoto dono, continuou Sasaki. Prepare-se, pois este será um duelo divertido. Miyamoto deu um sorriso irônico. Com prazer, Sasaki dono. Sasaki então continuou. Ele ergueu sua nodashi novamente e desferiu um golpe vertical. A espada cortou parte do cabelo de Miyamoto, fazendo suar frio. Miyamoto se virou e deu alguns passos para trás, agindo com cautela. Sasaki moveu-se novamente desta vez, um corte horizontal, atingindo a espada de madeira de Miyamoto. Ao olhar para a madeira, Sasaki ficou furioso e tentou cortá-la novamente, mas Miyamoto recuou, evitando o golpe. Saque sua katana, Miyamoto dono, disse Sasaki. Não serei ridicularizado dessa forma. Esta espada é suficiente para você, Sasaki dono.
Sorriu Miyamoto, o que deixou Sasaki furioso. Sasaki continuou a atacar Miyamoto implacavelmente, e a troca de golpes durou um bom tempo. Eles lutaram intensamente, com Sasaki atacando principalmente, e Miyamoto se esquivando principalmente. O duelo só começou a terminar à noite. Miyamoto e Sasaki estavam exaustos, ambos sem fôlego. Sasaki estava sorrindo, ele nunca tinha estado nesse tipo de duelo antes, onde o oponente era seu adversário. Eles continuaram lutando um contra o outro, até que Sasaki decidiu usar seu movimento característico, o corte de andorinha. Ele ergueu a espada até o topo da cabeça e lançou a lâmina afiada em direção a Miyamoto. O golpe foi tão poderoso que quebrou a espada de madeira de Miyamoto, que teve que se esquivar do golpe. Miyamoto desviou e usou sua espada quebrada para esfaquear a costela de Sasaki, quebrando-a e fazendo o pulmão de Sasaki entrar em colapso. Agora, Sasaki não conseguia respirar. Ele finalmente largou a espada enquanto apertava o peito com força, tentando conter a dor. Ele se ajoelhou na frente de Miyamoto, segurando seu peito enquanto tossia sangue. Esse foi o melhor duelo que já tive, Sasaki-dono. Sorriu Miyamoto enquanto Sasaki estava deitado no chão, ainda tentando respirar. Sasaki riu de dor no chão enquanto tentava sobreviver um pouco mais. Igualmente Miyamoto-dono. Miyamoto assentiu. Talvez, sim, me perdoe por usar táticas tão astutas para te irritar, me arrependo do que fiz. O que está feito, está feito. Miyamoto-dono. Sasaki tossiu mais sangue, bloqueando a garganta. Mais uma vez, me perdoe. Miyamoto então se curvou respeitosamente em direção ao corpo moribundo de Sasaki e então saiu, caminhando em direção ao seu barco, antes de remar para longe do barco. Enquanto isso, Sasaki olhava para o céu, pensando em sua vida. Ele tinha arrependimentos, claro. Se tivesse a chance, talvez consertasse. Mas, ele não tem mais chance. Enquanto seus pulmões se enchiam de sangue e sua visão ficava embaçada, ele fechou os olhos, aceitando seu destino. Mas então, ele ouviu passos caminhando em sua direção. Seus olhos se abriram novamente, tentando ver quem era. Ao abri-los, viu um homem que parecia estrangeiro, tinha olhos violeta e parecia mais jovem do que ele. O homem apenas o encarou calmamente, sem dizer nada. Sasaki não tem mais forças para falar, ele não consegue nem respirar. Então, ele só consegue observar enquanto o homem o encara. Mas então, ele viu as mãos do homem brilharem em verde, e seu peito também. Essa foi a última coisa que ele viu, antes de desmaiar e cair num sono profundo. Capítulo 111. A Ilha Desconhecida. Sasaki acordou sobressaltado de seu sono profundo. Olhou ao redor. Era uma casa típica onde costumava morar, feita de madeira e relativamente fresca. Olhou para sua cama, que estava encharcada de suor, assim como suas roupas. Então ele percebeu que estava usando uma roupa diferente. Usava uma camisa branca simples, mas era estranha para ele, não era a roupa que costumava usar, mas era mais confortável. Ele então tentou se lembrar do que lhe acontecerá, e a lembrança de Miyamoto esfaqueando no peito ainda estava clara. Instintivamente tocou o peito, mas não havia ferimento algum. "Oh, o que está acontecendo?", murmurou para si mesmo. Ao tocar o peito, notou algo também em seu dedo, um anel de rubi. Não era dele, ele sabia, raramente usava joias, sem mencionar que o artesanato lhe era estranho. Ele tentou tirar o anel, mas ele não se mexeu. Ele desistiu rapidamente e tentou se levantar. A princípio, ele caiu ao se levantar, mas tentou várias vezes e finalmente conseguiu. Caminhou silenciosamente até a porta e a abriu. Era uma casa arrumada. O fogo no meio da casa, usado para aquecimento, tinha acabado de ser apagado, e ele sentia uma brisa fresca vinda da esquerda, o que significava que alguém estava abrindo a porta. Ele olhou ao redor novamente, nada de estranho, bem, exceto que havia algumas armas expostas em uma gaveta. Não era uma arma nativa. Uma espada reta, banhada a ouro, estava jogada por ali. Sasaki pensou que o dono dela era um idiota. Se um ladrão a visse, esta casa seria o lugar de um homem morto. Mas Sasaki pegou a espada e a desembainhou, usando-a como meio de defesa. Era uma espada e tanto, mas Sasaki não teve tempo de examiná-la mais a fundo. Em vez disso, caminhou em direção à porta aberta, em direção ao terraço externo. Ao se aproximar da porta aberta, ele segurou a espada com força, preparando-se para a luta. Respirou fundo e correu para fora, com a espada erguida ao lado do rosto. Ao finalmente sair, não encontrou homens armados, nem um exército de demônios à sua espera. Em vez disso, encontrou um homem sentado na beira de um terraço, pintando o que estava à sua frente. Era novamente algo estranho em Sasaki. As pessoas nunca pintavam assim por aqui usando um bloco. Ele não conseguia dizer, talvez fosse pele de animal amarrada a uma moldura de madeira, colocada sobre um tripé de madeira. À frente do homem estava uma mulher de cabelos loiros, sentada sobre um pano para não se sujar, vestindo roupas tradicionais que ele costumava ver. Ela bebia chá, e atrás dela havia um lago e uma cerejeira, e o lago refletia a beleza da árvore. O homem notou a presença de Sasaki, mas continuou pintando. "Você está acordado", ele disse, com uma voz suave, deixando Sasaki hipnotizado. Sasaki baixou a guarda, mas ainda estava cuidadoso, observando o homem continuar pintando, sem se importar com o fato de Sasaki ter uma espada na mão. "Sente-se", disse o homem. Sasaki ficou em dúvida, mas cedeu. Caminhou até o homem com cuidado e sentou-se ao lado dele. Ele finalmente viu o rosto do homem. Tinha cabelos negros, seu rosto parecia jovem e estrangeiro, seus olhos eram violeta. Então, continuou o homem. "Você deve ter algumas perguntas. Pergunte à vontade." Sasaki pensou em uma pergunta.
Olhou ao redor e percebeu que estava em uma ilha, mas não conseguia ver o mar. Em vez disso, estava coberto de neblina. Fora isso, era um lugar lindo. Coelhos por toda parte, além de alguns gatos deitados por ali, cuidando da própria vida. Era um paraíso para se viver. E então ele pensou em uma pergunta. Você é Deus? Questionou Sasaki. O homem riu, divertido. Por que você pensa isso? Eu estava morto. Não, eu estou morto, disse Sasaki em dúvida. Esta é a vida após a morte, não é? O homem suspirou, seu rosto ainda parecia divertido. Desculpe desapontá-lo, mas esta não é a vida após a morte. Então, quem é você? Não sei mais direito, cantarolou o homem. Já me chamaram de muitas coisas na vida, mas agora, eu sou seu salvador. Então isso significa que, estou vivo? Você está melhor do que nunca, sorriu o homem. Ele finalmente parou de pintar. A mulher que tomava chá também parou o que estava fazendo e caminhou em direção a eles. O homem se virou para ele, enquanto a mulher sentou-se ao seu lado. Veja bem, você foi escolhido, continuou o homem. Escolhido? Você deveria estar morto, Sasaki Kojiro, declarou o homem. Eu salvei sua vida para que você pudesse fazer algo além de brandir sua espada na direção de outros homens. A mulher então deu uma cotovelada no homem, divertida com o que ele disse. Ok, isso soou errado, murmurou o homem. A questão é que eu escolhi você para alguma coisa. Sasaki franziu a testa. Não entendo. Agora você tem um propósito maior na vida, Sasaki, disse o homem. Eu lhe darei poder em troca de servidão. Servidão? Propósito maior? Sasaki se sobressaltou, levantando-se e erguendo a espada. Demônio! Ao se levantar, Sasaki sentiu algo perto do pescoço. Não viu nada se mover, mas sentiu. E quando percebeu, a mulher havia se levantado, e uma espada dourada e transparente estava em sua garganta, mal a tocando. Cuidado, garoto, disse a mulher bruscamente. Eu poderia ter escolhido você entre os dois, mas isso não significa que eu não possa mudar de ideia novamente. Os dois? Entre mim e o Miyamoto, você me escolheu? Sasaki engoliu em seco, dando um passo para trás e abaixando a espada. Por quê? Porque você perdeu, respondeu a mulher, fazendo Sasaki cerrar o punho. Você está zombando de mim, moça? Não, estou impressionado com sua habilidade. Se você conseguisse controlar suas emoções, venceria a batalha facilmente. Mas eu perdi e era para eu estar morto, disse Sasaki. Estamos lhe dando uma segunda chance de viver, disse o homem. Você não vai aproveitá-la? Sasaki olhou para o homem. O que eu serei? Um fantasma? Um escravo? Uma espada, respondeu o homem com um sorriso. Seu dever é simples. Quando o mundo estiver ameaçado, você será a espada da humanidade. Apenas eu. Há outros como você, mais velhos que você, na verdade, disse o homem, espalhados pelo mundo. Sasaki olhou para a árvore Sakura enquanto o vento soprava as folhas, espalhando as lindas flores por todo lugar. Antes de aceitar, por favor, diga-me, quem é você? Perguntou Sasaki. O homem sorriu e simplesmente se levantou. Sou apenas um homem simples, tentando ser livre. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 112. Um lago em algum lugar no atual Canadá. Um japonês estava parado em frente a um penhasco. Ele vestia suas roupas tradicionais de sempre e sandálias de madeira. Na cintura segurava seu novo Nodashi. A bainha era vermelha e preta, com um dragão oriental esculpido como decoração. Era, claro, Sasaki Kojiro. Atrás do homem estavam duas pessoas, uma mulher loira e um homem de olhos violetas, Plutão e Tena. Eles usavam roupas bastante grossas, pois nevava ao redor deles. Plutão-sama, você quer que eu pule no lago? Questionou Kojiro. Não me chame assim, disse Plutão calmamente. Ele caminhou em direção à beira do penhasco e cantarolou. Quero que você encontre a criatura debaixo do lago como um teste final para você. Que tipo de criatura você quer que eu lute? Questionou Kojiro, também caminhando em direção a Plutão, verificando o lago congelado abaixo. Um desviante, disse Tena. Um predador de topo na época. Agora, só resta a memória. Bem, pelo menos está prestes a ser isso. Você quer que eu aniquile uma espécie inteira? Kojiro ficou surpreso com a revelação, estreitando os olhos. Essa espécie de que você está falando quase interrompeu o desenvolvimento dos humanos, explicou Tena. Se não estivéssemos aqui, vocês não existiriam. Kojiro cantarolou, seu rosto ficando frio novamente. Onde está então? Debaixo do lago. Tenho que cavar o gelo? Plutão balançou a cabeça. Ele convocou seu bidente. A ponta da lança estava incandescente, derretendo o gelo ao seu redor. Plutão então jogou o bidente em direção ao lago congelado, perfurando a camada de gelo superior em direção ao leito do lago. Um segundo depois, vapor começou a sair do gelo fino, derretendo lenta mas seguramente. O lago sobe conforme o gelo derrete, submergindo parte da margem e das árvores ao redor. Plutão então fez um gesto de agarrar, o que fez com que o bidente retornasse para sua mão. Lá vamos nós, disse Plutão. Então mergulhe. Muito bem, Plutão-sama. Kojiro assentiu solenemente. Plutão suspirou. Puta merda, não me chame assim. Kojiro então tirou lentamente seu manto, usando apenas suas calças como cobertura, revelando seu corpo esbelto que havia sido treinado por Tena e Plutão. Ele tirou as sandálias e agarrou a espada. Respirou fundo, o vento frio não o incomodava, e então correu em direção à beira do penhasco, mergulhando no lago agora quente abaixo. Seu corpo bateu na água abaixo, os sons ao redor dele foram abafados pelo lago, e ele só conseguia ouvir as pequenas ondas que a água fazia, e sua própria respiração e movimento.
Ele olhou ao redor e, embora a água estivesse um pouco turva, ainda conseguia ver algumas coisas. Continuou a mergulhar em direção ao leito do lago, onde seu alvo deveria estar. Utilizou as pernas com força, gerando uma força imensa que o empurrou para baixo. Todos os peixes fugiram dele. Ao avistar a areia do leito do lago, desembainhou sua Nodashi, procurando seu alvo. O fundo do lago estava silencioso, silencioso demais para o seu gosto. Não havia peixes à vista, mas ele supôs que a culpa fosse sua. Ele tocou o chão com as pernas, estabilizando seu movimento enquanto tentava enxergar nas águas escuras. Então, ele ouviu um som atrás de si. Era o som de água em movimento, como se alguém estivesse nadando ao seu lado. Kojiro virou-se bruscamente, com a espada erguida debaixo d'água. Ele mal conseguia vê-lo, mas conseguia distinguir o contorno de uma criatura nadando ao seu redor. Seu corpo era azul e verde, e assim que a criatura se virou para Kojiro, ele viu seus olhos. Eram amarelos, e sua luz penetrava a água turva. Kojiro franziu a testa. Sentiu que algo estava errado. Então, sentiu que algo o atacava por trás, mas ele se esquivou por pouco. Era o ferrão de uma criatura. A fera rapidamente se virou e usou suas garras para atacar Kojiro. Kojiro empurrou seu corpo para longe da trajetória das garras e brandiu sua espada, cortando a água rapidamente e cortando a perna da fera. O grito de dor do monstro foi abafado pela água, mas Kojiro ainda conseguia ouvi-lo. Ele sentiu outro desviante e rapidamente evitou seu ataque. Kojiro agarrou o desviante e o jogou para o maior desviante que estava observando o tempo todo. Enquanto os desviantes se chocavam, Kojiro também agarrou o outro desviante que estava sem uma perna. Ele o empurrou em direção aos outros dois desviantes e ergueu sua espada. Sua espada brilhava em vermelho, assim como seus olhos. Ele se posicionou no fundo do lago e golpeou a espada na direção dos três desviantes, fazendo um corte vertical. O golpe gerou uma abundância de energia carmesim. Atravessou a água com facilidade, como uma faca quente cortando manteiga. A energia do golpe percorreu rapidamente a água e cortou os três desviantes ao meio. Mas à medida que os desviantes eram dilacerados, o golpe de energia continuou pelo lago, partindo a massa de água ao meio. Em um instante, o lago foi literalmente cortado ao meio, permitindo que Kojiro permanecesse no chão sem que a água o incomodasse. Seu corpo estava molhado, seus cabelos grisalhos pingavam água fria e sua espada ainda estava na posição de corte. Kojiro arrumou o cabelo, puxando-o para trás, e embainhou a espada na bainha. Ele olhou para o penhasco, onde viu Plutão e Tena batendo palmas lentamente, impressionados com suas habilidades. Ele acenou na direção deles, antes que a água que o envolvia o inundasse, submergindo-o novamente. Kojiro, Plutão e Tena estavam agora sentados em frente ao fogo. Kojiro estava se aquecendo, bebendo o chá que eles haviam trazido. O que você vai fazer agora? Questionou Kojiro. Você me treinou, e sou grato pela oportunidade que me deu, mas... É isso? Plutão riu das palavras de Kojiro. É só o começo, Kojiro. Estamos nos aproximando da Era dos Heróis mais uma vez e você fará parte dela. Esse é o seu verdadeiro propósito, a razão pela qual lhe dei uma segunda chance. Kojiro olhou para o fogo crepitante. Ainda não sei se serei o homem que você espera que eu seja. Não me entenda mal, Plutão-sama, Tena-sama, vocês me treinaram bem demais, na verdade. Nunca treinei tanto antes. Ele riu nervosamente. Mas sinto que não é o suficiente. Não é. Plutão sorriu. No futuro, você enfrentará inimigos que nem imagina hoje. Continue treinando, acumulando experiência, criando laços, consumindo conhecimento. Mas nunca, e eu quero dizer nunca mesmo, seja corrompido pelo poder. Plutão respirou o ar frio ao seu redor, apreciando a sensação do ar. Seu anel é poderoso, continuou Plutão. E você é suscetível à corrupção, não porque alguém queira, mas por sua própria vontade. Tenha cuidado com isso. Vou levar seu conselho a sério, Plutão-sama. Kojiro assentiu solenemente. Então, agora, preciso esperar? Não espere, prepare-se, disse Plutão. Você não está sozinho, Kojiro. Você tem irmãos e irmãs ao redor do mundo. Procure-os, ou melhor, talvez eles procurem você. Faça amizade com eles, aprenda o que puder com eles e, quem sabe, explore o mundo, não apenas sua ilha natal. E o que você vai fazer? Perguntou Kojiro. Nós, Plutão riu baixinho. Ele olhou para Tena, que também sorria divertida com a pergunta. Vamos nos aposentar por um tempo. Vamos aproveitar a vida como ela é. Kojiro sorriu. Então boa sorte, Plutão-sama, Tena-sama. Capítulo 113. Inglaterra rural, perto de Londres. Era uma charmosa casa de campo. As paredes eram de tijolos vermelhos, com muitas janelas para iluminar os cômodos internos. Era uma construção de 2 andares, com muitas decorações vegetais para preencher os terrenos ao redor. Atrás dela, havia um amplo jardim, com um gazebo no meio, juntamente com estátuas representando muitos eventos históricos. Havia uma estátua, onde um homem solitário estava em pé diante de um enorme exército, e outra, onde uma mulher empunhando uma lança guiava crianças em direção a uma casa, buscando segurança. Abaixo do mirante, um grupo de homens e mulheres mal vestidos reunia-se em frente a um homem bem vestido. Olhavam diretamente para ele, a maioria estava de pé, enquanto uma pequena minoria estava sentada, tocando alguns instrumentos que haviam sido fornecidos. Havia um piano, um violino e muitos outros, todos usados. Eles cantavam uma melodia suave e assombrosa. A voz dos homens e mulheres ecoava por todo o vasto campo, como se a natureza cantasse junto. Eles não cantavam nenhuma letra específica, apenas murmúrios e assobios que saíam de suas bocas, mas era tão sincronizada que não soava nada engraçada. Em vez disso, soava linda. Para as pessoas comuns, a canção lembrava uma lembrança da qual nunca se lembram, um sonho fugaz que nunca poderiam ver, um desejo que as estrelas nunca realizariam. Para elas, lembrava um grito, um lamento de tristeza e protestos, mas para o homem bem vestido, tinha um significado diferente.
Para ele significava tempo. Tempo que ele havia sentido a cada segundo de sua vida. As memórias do passado, as memórias do presente e as memórias que ele criaria, o lembrava disso. Ele havia vivido por tanto tempo que frequentemente se esquecia de relembrar que as pessoas que ele conheceu, com quem se importou no passado, não são apenas um vento que ele não verá novamente. Em vez disso, eles são seres vivos que até a morte se lembraram dele. Então, por que ele não deveria se lembrar deles? Ele organizou esta peça justamente para isso, para recordar, para ver através dos oceanos do tempo, as pessoas que conheceu ao longo do caminho. Leão, todos os seus apóstolos, os homens e mulheres gentis que conheceu, os reis imperadores, e acima de tudo, Helena. Esse homem era, claro, Plutão. Enquanto o coral continuava a cantar, aparentemente encantado pela melodia que eles produziam, os pássaros começaram a se reunir ao redor do gazebo, ouvindo a peça que Plutão havia feito. Eles continuaram por um longo tempo, a voz ainda ecoava pelo céu claro, e o lugar estava sereno. Outro homem bem vestido caminhou de repente em direção ao gazebo, vindo da propriedade. Ele trazia algumas bebidas em um carrinho. Empurrou o carrinho em direção ao local e esperou enquanto o coral terminava sua rotina. Plutão diminuiu o tom da música aos poucos, e ela ficou cada vez mais calma, até que finalmente terminou, fazendo todos os pássaros se dispersarem. O grupo de homens e mulheres aplaudiu depois disso, comemorando o que tinham acabado de fazer. Certo. Esplêndido, pessoal. Plutão sorriu enquanto fechava suas anotações, e os aplausos ficaram ainda mais altos. Obrigado por me ajudarem com este meu pequeno projeto. A nós é que deveríamos agradecer, Sr. Smith. Uma senhora de meia idade se aproximou de repente de Plutão e apertou sua mão. Graças a você, todas as minhas filhas sabiam cantar, e você não nos cobrou nada. Você também ensinou instrumentos aos meus filhos. Podemos ganhar dinheiro com o que você nos ensinou. A senhora de meia idade soluçou na frente de Plutão, fazendo com que Plutão desse tapinhas em seus ombros. Sem problemas, senhora Shelby. E o que foi que eu disse? Pode me chamar de Phineas. Plutão sorriu. Ora, Reginald trouxe uns refrescos para você, então aproveite, está um dia bem ensolarado hoje. De fato, Sr. Smith, de fato. A mulher continuou a soluçar enquanto voltava para o grupo, caminhando em direção aos refrescos que o mordomo havia trazido. Boa tarde, Reginald cumprimentou Plutão enquanto se servia de bebida. Alguma novidade para mim? Boa tarde, Mestre Smith, assentiu Reginald. Tenho notícias de Londres. Várias, na verdade. Plutão cantarolou. Vamos entrar então. Deixe os homens sozinhos para que possam aproveitar o dia no jardim e me conte no caminho. Reginald assentiu. Muito bem, Mestre Smith. Quando Reginald abriu a porta da propriedade, ela revelou um belo interior. Era uma mistura de arquitetura georgiana e grega. Plutão o havia projetado ele mesmo, com a ajuda de Tena. Era um lar perfeito para eles, bem, pelo menos um lar temporário. Eles passaram por uma pintura de Plutão e Tena vestindo o traje georgiano habitual, e Plutão sentou-se em um sofá de veludo, colocando seu copo na mesa. E então, disse Plutão, olhando para Reginald. Reginald então tirou um pergaminho do bolso e leu em voz alta. Primeiramente, hoje mesmo, uma lei sobre casamento foi promulgada, determinando que a partir de hoje, o casamento legal só seria permitido sob a supervisão da Igreja da Inglaterra. Certo. Por que você está me contando isso? Perguntou Plutão. Eu e a Tina temos que ir a Londres de novo para nos registrar? Não, murmurou Reginald. Achei que você deveria conhecer aquele mestre, considerando. Você sabe. Plutão suspirou. Tudo bem, não precisa dizer mais nada. Próximo. Reginald pigarreou. Pegamos vários homens tentando entrar na propriedade, mestre, e eles foram lidados minuciosamente. Homens de quem? De ninguém, disse ele. Eram homens e mulheres religiosos, tentando descobrir sobre a sua suposta bruxaria. Plutão zombou. Próximo. Por último, mas não menos importante, o relatório financeiro mensal. Reginald então deu um pedaço de papel para Plutão que simplesmente pegou. Plutão leu o jornal e franziu a testa. Dinheiro para condolências? Quem morreu? Foi o Philip, mestre, o teto da mina desabou. Por que você não me contou? Porque eu não sabia, disse Reginald. O supervisor da mina só me contou esta manhã. Plutão suspirou. Diga a eles para me contarem coisas assim na próxima vez, e dobre o dinheiro das condolências. Imediatamente, senhor. Reginald fez uma pequena reverência antes de se afastar de Plutão. Então, ele ouviu passos vindos da escada, o que o fez virar-se para lá. Ele viu Tena, usando um lindo vestido branco, descendo as escadas. Plutão sorriu ao vê-lo. Você está linda, querida, mas qual é a ocasião? Questionou Plutão enquanto se levantava e caminhava até Tena. Você esqueceu? Tena ergueu a sobrancelha. Vamos ao orfanato em Londres para uma conversa sobre doações. Ah merda, esqueci, suspirou Plutão. Deixa eu me trocar rapidinho. Manda o Reginald preparar a carruagem. Só seja rápida. Esse vestido está me matando. Era um dia normal para Phineas e Tina Smith em sua propriedade no interior, perto de Londres. Eles passaram muito tempo construindo esta casa, aparentemente passando tempo em paz, esquecendo-se brevemente de quaisquer problemas que enfrentassem. Capítulo 114. Londres, era um dia ensolarado, com certeza. Plutão e Tena estavam saindo de um pequeno orfanato nos arredores de Londres, encerrando sua visita ao local. Plutão cobria o nariz com um lenço, enquanto Tena cobria o nariz com um leque de madeira. Plutão ajudou Tena a carregar sua saia para as ruas lamacentas, provavelmente misturadas com fezes, e caminhou em direção à carruagem. Enquanto se afastavam da carruagem, as crianças do orfanato acenavam para eles, despedindo-se da maneira mais educada possível. Tena e Plutão sorriram e acenaram de volta para as crianças. O zelador é bem suspeito, disse Plutão sem sorrir assim que voltaram do orfanato. Provavelmente tráfico de crianças. Então diga ao Reginald para fazer alguma coisa a respeito disso, cantarolou Tena. O que mais precisamos fazer aqui? Achei que era só isso, Plutão respondeu.
A menos que você se lembre de algo de novo. Bem, pergunte ao Reginald. Plutão e Tena chegaram então à carruagem, que estava estacionada no final da rua. Reginald os esperava e, ao se aproximarem da carruagem, abriu a porta, deixando os dois entrarem. Mas antes de entrarem, Plutão pergunta a Reginald sobre a questão do cronograma. Precisamos fazer mais alguma coisa, Reginald? Questionou Plutão. Acabou de chegar uma carta, senhor, disse ele, mostrando uma carta lacrada. Um baile de debutantes, a leste de Londres. Plutão e Tena ergueram as sobrancelhas. Nós? Convidados para um baile de debutantes? Por quem? Pelo Duque, ele respondeu. Nós não temos filhos, Reginald. O Duque não percebe isso? Perdoe-me, mestre, mas ele deve ter esperado que você comparecesse para conhecimento. Plutão suspirou. Vamos pular isso. Os dois então entraram na carruagem, e Reginald subiu no assento do leme. A carruagem era preta, com um elegante logotipo S na porta. A carruagem então se moveu, levando o casal pelas ruas de Londres. Conforme a carruagem passava, muitas pessoas os cumprimentavam, dizendo boa tarde e olás para Plutão e Tena, que os cumprimentavam de volta com um sorriso e um aceno de cabeça. Então, crianças, Tena falou de repente. Quando poderemos ter um? Plutão suspirou. Estou tentando encontrar um jeito, amor. Só tenha paciência. Pode levar anos, séculos até. A anatomia dos Eternos não é exatamente biológica, ponto. O Duque nos convidando para um baile de debutantes parece uma forma de nos sondar, disse Tena. Quer dizer se temos filhos em segredo ou não, para unir nossa família talvez. Eu sei. A culpa é sua. Deveríamos ter escondido nossas identidades. Em vez disso, você contou ao Palácio de Buckingham sobre nossa existência. Bem, poucos nos conhecem, apenas nobres e a realeza, murmurou Plutão. E vocês realmente querem mudar de identidade a cada 10 anos? Nós tentamos isso, lembra? Não deu certo. Além disso, eles só sabem que somos imortais, nada mais, então parem de reclamar. Tena suspirou. Desculpe. É que, estou um pouco entediada com esta vida, disse ela. Odeio os vestidos, as cortesias, a maquiagem, a peruca horrível. Bem, há uma razão pela qual raramente saímos da propriedade, Plutão riu baixinho. Eu também odeio. Tena cantarolou. Mas então viu alguém, duas pessoas, caminhando pelas ruas, passando por todos os homens e mulheres, tentando não ser notadas. Ei, é isso, entendo. Plutão assentiu. Então espiou pela janela da carruagem e gritou para as duas pessoas. Ei, você, gritou ele, virando-se para Reginald. Reginald, pare um minuto, por favor. Reginald parou a carruagem abruptamente. Plutão e Tena saíram e caminharam em direção às duas pessoas. Ora, quem temos aqui? Plutão deu um sorriso irônico enquanto cobria o nariz com um lenço novamente, tentando não sentir o cheiro da merda ao redor deles. Plutão? Tena? Um homem com sotaque escocês falou surpreso. Você está aqui? Bem, sim. Vivemos aqui há quase um século, respondeu Tena, abraçando a mulher ao lado do homem. Que bom ver você, Cersei. Que bom ver você também, Tena, murmurou Cersei. Você está diferente. Cersei estava olhando para o vestido branco de Tena, seu leque e sua peruca. Tena gemeu. Bem, morar aqui tem suas desvantagens, ela deu de ombros. Você mora aqui há um século? O homem ao lado de Cersei ergueu a sobrancelha. Você mudou de identidade quantas vezes? Uma vez, disse Plutão, deixando o homem surpreso. Temos privilégios. E cariz. Você fez lavagem cerebral no rei? Eu não faço mais isso, Plutão riu. Embora na verdade seja uma boa ideia. Tena apenas lhe deu uma cotovelada, achando graça da resposta. Plutão então abraçou Icariz, que retribuiu o abraço com o mesmo entusiasmo. Não posso dizer que é bom ver você, disse Plutão, atrevidamente. Mas vejo que você está se saindo bem. Cersei fez a maior parte do trabalho. Icariz deu de ombros, brincando. Claro, eu devia ter adivinhado. Plutão revirou os olhos, fazendo o grupo rir. Ei, estamos indo para casa, quer uma xícara de chá? Colocar as coisas em dia? Plutão olhou para Icariz e Cersei. Ambos se entreolharam e assentiram hesitantemente. Claro, disse Cersei. Seria ótimo. Esplêndido. Plutão cantarolou enquanto caminhava em direção à carruagem, gesticulando para que os outros o seguissem. Vamos, vai ser uma viagem e tanto. Capítulo 115. Os ex-eternos estavam agora sentados no quarto de hóspedes dentro da propriedade. Cersei estava bastante perplexa com a casa, e Icariz também, embora não a percebesse. Sentaram-se nos sofás e Reginald trouxe chá para eles. Beberam o chá lentamente, era um chá bem caro, já que Plutão gostava bastante de chá. A princípio, Plutão perguntou-lhes sobre a última vez que se encontraram. Cersei contou-lhes o que a Jaque lhes disse, o que fez Plutão suspirar. Não posso dizer que não previ isso, disse Plutão casualmente, tomando um gole de chá da xícara. Ela é uma covarde. Ela é a Jaque. Plutão deve ter tido seus motivos, defendeu Cersei. Plutão riu divertido enquanto balançava a cabeça. Acredite em mim, os motivos dela são egoístas. E você sabe qual é o motivo? Cersei ergueu a sobrancelha. Plutão apenas olhou para Icariz, ao que o semideus balançou a cabeça lentamente, recusando-se a contar a ela, o que fez Plutão levantar a sobrancelha. Cersei percebeu e se virou para Icariz. O quê? Nada, Cersei. Icariz tomou um gole de chá com ar culpado. Nada. Bem, você saberá em breve, interrompeu Tena. Goste alguém ou não? Icariz franziu a testa ao ouvir as palavras de Tena e colocou a xícara na mesa. Certo, não vamos falar sobre isso. Vocês dois, por quê? O quê? Plutão perguntou de volta. A casa, o dinheiro, tudo, acrescentou Icariz. Negócios, disse Plutão. Mineração, estou investindo em metalurgia também, aos poucos. Embora o dinheiro só venha para mim agora, Reginald cuidou das coisas chatas. Como você sabe de tudo isso? Questionou Cersei. Ao contrário de vocês dois, eu tenho experiência, cantarolou Plutão.
Fui abandonado por 1000 anos, se você se lembra. Consegui sobreviver durante esses anos. Cersei apenas assentiu sem jeito, e Plutão pousou a xícara de chá. Então, agora quem pergunta sou eu. Por que você está aqui? Sinceramente, uma mudança de ares, disse Cersei. Cansamos de nos mudar a cada 5 anos e estamos tentando descobrir como viver em paz sem nos mudar. Eu poderia falar com o rei, se você quiser, disse Plutão, surpreendendo Icariz e Cersei. Concedo a vocês os privilégios que eu e Tena tivemos, mas há algumas desvantagens. Plutão, você percebe que o que está fazendo é violar nosso código, certo? A missão está cumprida, Icariz. Plutão sorriu inocentemente. Não precisamos mais fazer isso, a menos que haja outra missão que a Jaque não nos contou. Plutão suspirou. Não somos mais um time, Icariz. Você não pode mais me dizer o que fazer, principalmente agora que está na minha casa. Icariz franziu a testa e se levantou. Podemos conversar? Icariz então olhou para as duas mulheres na sala. Sozinhas. Plutão ergueu a sobrancelha e cruzou as pernas. Tudo bem, disse ele, antes que ele e Icariz fossem envolvidos por uma névoa azulada e desaparecessem do quarto de hóspedes, deixando Tena e Cersei sozinhas. Tena simplesmente se levantou e sorriu para Cersei. Venha, vou te mostrar uma coisa. Nós coletamos algumas coisas de nossas viagens. Cersei apenas assentiu distraidamente e caminhou com Tena em direção ao porão da casa. Enquanto isso, Plutão e Icariz apareceram na sala de estudos de Plutão. Dentro do local havia uma escrivaninha, uma cadeira e várias estantes. Atrás da escrivaninha, encostada na parede, havia uma pintura de uma mulher loira tomando chá, e atrás dela havia um lago e uma cerejeira em flor. Plutão estava sentado em sua cadeira, com as pernas ainda cruzadas e os braços sobre a cadeira, enquanto Icariz estava de pé, um pouco confuso com o teletransporte repentino. Sobre o que você quer conversar? Plutão questionou calmamente. Icariz olhou ao redor por um segundo e encarou Plutão. Você? Contar para Tena? Plutão continuou as palavras de Icariz. Sim, contei. Icariz franziu a testa. Como ela está lidando com isso? Tudo bem, cantarolou Plutão. Por causa do MyWYRY, eu contei a verdade a ela. Ela aceitou bem. E o que ela está planejando fazer? Plutão se levantou da cadeira e caminhou até Icariz, lentamente com as mãos atrás das costas. O quê? Você quer matá-la se ela quiser impedir? Responda a pergunta, Plutão. Ela disse que fará o que eu fizer. Plutão se apoiou na mesa, cruzando os braços. Calma, Icariz, o custo do projeto de Arishem não vale a pena, nunca valeu. Se você parar com isso, você será responsável por trilhões de vidas. Icariz apontou as mãos para Plutão, gritando. Mas é mesmo, questionou Plutão. Eles ainda não nasceram. E eu poderia dizer a mesma coisa a vocês, Icariz, se não impedirem. Serão responsáveis pela morte de milhões de humanos no presente e dos humanos que ainda não nasceram no futuro. O celestial dentro da Terra é apenas um, enquanto na Terra, no momento do surgimento, a população humana seria de bilhões. Esse ser é um deus, Plutão, refutou Icariz. Ele cria vida. Você interrompendo o ciclo perturbará a vida de milhões de outros seres. Como eu disse, se você usar essa lógica, eu poderia usar a mesma lógica que você. Plutão caminhou até ele e encarou Icariz profundamente. E se os humanos se tornassem uma civilização galáctica no futuro, e suas populações também chegassem a trilhões? Você conhece os Kree, certo? Da palestra do Ajak? Onde estão os Eternos naquele planeta? Eles se rebelaram? Foram mortos? Ou simplesmente não foram escolhidos como planeta semente? Asgardianos também. Onde estão seus Eternos? Estamos falando da Terra, Plutão, não de outros planetas. Eu acabei de te perguntar. E se a Terra se tornasse uma civilização galáctica? Repetiu Plutão. O grande projeto de Arishem leva isso em conta? É uma questão de se Plutão, isso pode não acontecer, refutou Icariz. É isso, não é? Plutão riu baixinho enquanto recuava, apoiando-se novamente na mesa. Se a emergência acontecer, nunca saberemos de verdade. Plutão então suspirou e olhou para a janela lá fora, onde viu Tena e Cersei conversando enquanto caminhavam pelo jardim. Você não é culpado, Icariz. Escondendo esse segredo todo esse tempo? Tudo por um suposto Deus que nunca falou com você. Icariz caminhou até a janela e também observou os dois conversando. Você não tem ideia de como é doloroso. Então diga a ela, Plutão declarou. Eu não posso suportar as consequências disso, Plutão, você sabe disso. Icariz fechou os olhos. Se ela escolher um caminho diferente do meu, ainda dá tempo. Plutão caminhou em direção à porta e a abriu. Eu vou te convencer, pode acreditar. É inútil. Quando chegar a hora, você terá que me matar ou se juntar a mim. Somos uma família, Icariz. Plutão sorriu. Posso não ser o mais amigável com você, mas você é minha família. Mesmo que lutemos todos ensanguentados à beira da morte, eu sempre conterei meus ataques. Qual o sentido de brigar, se você pode conversar para resolver o problema? Icariz apenas balançou a cabeça, divertido. Então estou ansioso pelas nossas lutas. Capítulo 116. Era uma noite fria em Londres, a chuva caía forte, encharcando o chão lamacento lá embaixo. Um garotinho tentava encontrar um lugar para esperar a chuva parar. Ele tinha cabelo ruivo curto, suas roupas estavam um pouco sujas, mas não eram roupas de camponês, eram coloridas, um tom ciano e branco. Ele sentou-se no chão lamacento, encostado na parede, enquanto o teto acima dele o protegia da chuva. Seu rosto estava sombrio, olhando para a água que pingava do telhado. Abraçou as pernas, tentando se manter aquecido em luto. Um homem com um guarda-chuva preto aproximou-se repentinamente do menino, parando à sua frente e bloqueando sua visão. O homem usava um fraque preto e calças brancas, sujas de lama. O que você está fazendo aqui? Questionou o homem. Que bom ver você também, amigo, zombou o garoto. Parece que você viveu bem. O homem suspirou tristemente. Olá, Sprite, disse ele. Acontece que o menino não era um menino, era Sprite, o eterno trapaceiro. Como assim?
Como assim? Ela repetiu impacientemente. Você sabe o que eu quero dizer, respondeu o homem. Sem casa, roupa suja. O que aconteceu com você? Sprite não respondeu por um tempo, apenas brincou um pouco com os sapatos. Kingo me abandonou, respondeu ela, fazendo o homem franzir a testa. Na Macedônia. Então como diabos você está aqui em Londres? Entrei furtivamente no navio, disse ela. Não foi difícil. Por que aqui? Ouvi dizer que Caris e Cersei vieram aqui. Não pensei que você e Tena também estivessem aqui, disse ela. Precisava de um lugar para ficar, então. Plutão suspirou. Levante-se, disse ele. Vou te levar até a casa de Cersei. Sprite se levantou lentamente e caminhou até Plutão. Ela ficou perto dele, usando o guarda-chuva como proteção. Os dois então caminharam pela chuva, em direção a uma direção. Plutão apenas a olhou enquanto caminhava e a abraçou de lado, bagunçando seus cabelos. Você está bem agora, Sprite, murmurou Plutão. Você está bem agora. Sprite ficou mais perto dele, sentindo o calor do seu corpo. Sprite estava agora sentada em uma cadeira de madeira na casa de Cersei e Ikaris em Londres, coberta por um cobertor, e ela estava olhando para os móveis ao redor. Enquanto isso, Cersei estava fazendo chá para ela na cozinha e levando para ela. Como é que o Kingo pode ser tão cruel? Ela questionou, irritada. Ele te abandonou assim, sem mais nem menos? Nós estávamos prestes a fazer nossa mudança, Sprite murmurou, bebendo chá. Fazíamos isso a cada 5 anos. Já que eu não consigo envelhecer. As pessoas começaram a questionar. Ikaris assentiu. Mas ele te deixou sem dizer nada? Sprite apenas assentiu, continuando a tomar seu chá. Plutão sentou-se na frente de Sprite. Sinceramente, eu sei como ele se sente, mas isso ainda não justifica. Sprite apenas suspirou, abraçando o cobertor com força. Eu odeio isso. O que você quer dizer, Sprite? Questionou Cersei. Vocês todos podem viver em paz por algumas décadas antes de terem que se mudar, enquanto eu. As pessoas começaram a me questionar. Bem, não podemos fazer nada a respeito, Sprite afirmou Ikaris. Você pode morar aqui se quiser, só não saia muito. Posso morar com o Plutão? Ela questionou. A casa dele parece maior. Não posso. Plutão balançou a cabeça. O Duque vai tentar casá-la com um dos filhos dele se você agir como se fosse da minha família. Você poderia simplesmente recusar, sabia? Claro, mas você ainda tem que ir ao baile. Plutão sorriu. Você quer fazer isso? Bola? É quando os filhos e filhas da aristocracia se reúnem para encontrar parceiros para casamento, explicou Cersei. Sprite zombou. Não vai acontecer. Então você deveria ficar com Cersei, disse Plutão. Você pode me visitar, mas eu não posso te levar em Sprite. Compreensível, murmurou Sprite. Por que você está brincando de se fantasiar com esses humanos? É uma forma de me misturar, Sprite, disse Plutão, levantando-se e caminhando em direção à porta. Posso não gostar de algumas coisas, mas se eu quiser viver rico, tenho que fazer o que preciso. Você costumava destruir reinos por mesquinharia, comentou Sprite. Agora você está sentado na sua casa grande, sem fazer nada. Plutão sorriu ao abrir a porta para o lado de fora, ainda chovendo. Quem disse que eu não estava fazendo nada? Prazer em te ver de novo, Sprite. Venha nos visitar sempre. Então, Plutão saiu do local, fechando a porta, deixando os três sozinhos. Sprite ficou confuso e se virou para Cersei. Cersei suspirou ao vê-la e explicou. Ele está tentando ter um filho, disse ela. Fazer? Eternos não podem ter filhos, afirmou Ikaris, franzindo a testa. Ele está tentando quebrar isso. Então você quer dizer, talvez ele encontre algo para você também, Sprite. Cersei então pegou as xícaras da mesa e foi até a cozinha. Seu quarto é lá em cima, primeira porta à direita. Sprite ficou confusa com o pensamento, ela apenas ficou sentada ali, olhando para a parede à sua frente. Então ela sorriu. Capítulo 117. Plutão caminhava casualmente pelas ruas de Londres, respirando o ar enfumaçado e pisando na lama úmida do chão. Era cumprimentado por todos por quem passava. Bom dia, Sr. Smith. Como vai, Sr. Smith? E tenha um bom dia, Sr. Smith. Ele caminhava em direção a uma siderúrgica, onde viu vários homens carregando carvão. Mas ele não estava sozinho. Estava acompanhado de alguém para quem as pessoas olhavam de forma estranha. Por que os Eternos estão se reunindo em Londres agora? Questionou Plutão irritado. Principalmente você. Você estava louco quando disse que queria se mudar para cá. A vida é propensa a desafios, Plutão, relaxa, eu vou ficar bem, disse um homem, de estatura grande. Só quero ver a Revolução Industrial de perto e pessoalmente. Como eu disse, você é um idiota. Plutão suspirou. Sem querer ser rude, Fastos, mas sua pele dificulta um pouco a sua vida aqui. É possível, mas será cheio de dificuldades. Eu só poderia te ajudar até certo ponto. Eu vou ficar bem, Plutão, sinceramente estou acostumado com isso. Isso não está nada bem, Fastos. Plutão então entrou em um bairro perto da casa de Cersei e Ikaris, abriu uma porta da casa e deu a chave para Fastos. Cuidado. Plutão deu um tapinha no ombro de Fastos. Se precisar de alguma coisa, entre em contato com Ikaris ou Cersei, ou simplesmente venha até mim. Valeu, cara, disse Fastos animado. Ei, ouvi dizer que você está fazendo alguma coisa, não é? Plutão ergueu a sobrancelha. O que você ouviu? Ouvi dizer que você está tentando encontrar uma maneira de ter filhos. Ah, isso, cantarolou Plutão. Sim, estou tentando encontrar um jeito agora, como filhos biológicos, não artificiais. Bem, talvez eu possa ajudar com isso, disse Fastos. Nunca tentei estudar nossa anatomia, mas vou ver o que posso fazer. Sugiro que você não estude, Plutão declarou severamente. Ou você vai se arrepender, Fastos. Fastos ergueu a sobrancelha. Qual é a dessa ameaça repentina? Estou falando sério, Fastos suspirou Plutão. E mais uma coisa, você está planejando dar dicas aos humanos de novo? Fastos deu de ombros.
Bem, para ser sincero, quero dizer, eles desenvolveram a máquina a vapor sozinhos. Dá para acreditar? Acho que essas 2 décadas serão uma alegria de assistir. Então você não vai interferir? Eu acho, ele murmurou. Mas se ouvir algo interessante, vou pensar a respeito. Plutão suspirou. Escute, Fastos, há momentos em que deveríamos deixar nossos filhos fazerem o que querem. Entende o que quero dizer? Certo. Qual o sentido desse eufemismo? Porque eu não entendo. O que eu quero dizer é que Fastos, você deveria ficar longe dos negócios dos humanos de agora em diante, aconselhou Plutão. Você pode falar com esses gênios se quiser, mas não tente obrigá-los a fazer nada específico, eles não precisam mais de ajuda. Nossa missão está cumprida. Estou dizendo isso para o seu próprio bem, Fastos, se eles criarem algo mortal. Não posso dizer que não seja sua culpa. Fastos deu de ombros. Vou tentar, mas hábitos, você sabe. Eu sei. Plutão sorriu enquanto dava um tapinha no ombro de Fastos. Então te vejo por aí. Plutão então se afastou de Fastos, continuando suas tarefas por Londres, deixando o consertador sozinho. Fastos então brincou com a chave, assentiu e entrou na casa, fechando a porta suavemente. Plutão chegou em casa após um longo dia em Londres, desceu da carruagem e respirou fundo. Chovia forte, e o vento frio refrescava o corpo de Plutão enquanto ele caminhava até a porta da frente. Onde está Tina, Horace? Plutão perguntou ao seu assistente enquanto se aproximava dele pela porta da frente, trazendo um guarda-chuva para Plutão. No jardim, senhor, disse Horace. Parece que Lady Tina está de mau humor agora. Plutão ergueu a sobrancelha. Enquanto chove. Por quê? Eu não perguntei, senhor. Plutão suspirou. Faça uma xícara de chá para nós, Horácio, disse ele, entrando em casa. Horácio guardou o guarda-chuva e assentiu. Imediatamente, senhor. Horácio então desapareceu na cozinha, enquanto Plutão caminhou até a porta dos fundos, em direção ao jardim. Ele pegou um guarda-chuva que acabará de usar e abriu a porta dos fundos, entrando na vasta área nos fundos. Enquanto caminhava pela passarela pavimentada, ele viu Tena no campo treinando intensamente com suas armas conjuradas. Ela estava encharcada pela chuva, suas roupas ficaram semi-transparentes e a água espirrava por toda parte enquanto ela entoava suas armas, trocando-as repetidamente. Plutão estava parado a alguns metros dela com um guarda-chuva na mão. O que você está fazendo? Ele perguntou. Está chovendo, entre. Tena parou abruptamente ao ouvir a pergunta. Ela pousou a lança conjurada no chão e encarou Plutão. Faz tanto tempo, Plutão, afirmou ela calmamente. Por milhares de anos. Nosso propósito é matar, lutar contra os desviantes e proteger os humanos deles. Plutão apenas suspirou e começou a caminhar em sua direção. Seus sapatos ficaram enlameados e suas calças encharcadas. Mas agora, murmurou ela enquanto Plutão estava à sua frente. Os desviantes se foram, os humanos estão se matando, e ficamos sem propósito. Plutão acariciou sua bochecha, afastando o cabelo encharcado do rosto. Não é ótimo? Ele sorriu tristemente. Você não precisa matar mais nada, Tena, pode descansar, se servir de uma bebida, e além disso, ainda temos mais uma coisa para fazer. Eu sei, ela cantarolou. Mas ainda falta muito tempo, Plutão. Não posso ficar aqui sentada sem fazer nada. Não sou eu. O que você quer fazer então? Perguntou Plutão suavemente. E os filhos, Tena? Você não quer mais um? Eu sei que você está trabalhando nisso, e sou grata, por você ainda estar tentando. Tena sorriu. Mas enquanto isso, vamos explorar de novo. Você sabe que isso não é conosco. Eu senti falta daqueles tempos na África, só você e eu. Plutão deu uma risadinha. Quer fazer isso de novo? Ela sentiu. Só que vamos explorar o mundo inteiro desta vez. Temos o dinheiro, certo? Sim, cantarolou Plutão. Tudo bem, vamos lá. Mas precisamos nos despedir dos outros primeiro. Tena sorriu e beijou a bochecha de Plutão. Vamos fazer isso amanhã, vamos tomar um chá primeiro. Plutão riu enquanto pegava a mão de Tena e caminhava em direção à casa. Talvez estejamos viciados em chá a esta altura. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.